boa tarde a todos. Estamos aqui em mais um episódio no nosso podcast Humanidade em Foco. Hoje estamos aqui com a nossa convidada mais especial, Hannah. Ela faz parte do Médico nas Ruas, coordenadora do Médico nas Ruas. É aluna da Uninove, aqui da Unidade Vergueiro, da turma 32. Nosso entrevistador também, Leonardo e Jesus, que fazem parte também da Faculdade aqui de Medicina da Vergueiro. E hoje a gente trouxe um tema sobre o acesso à saúde pela população em situação de rua, barreiras, estratégias de cuidado e atuação do projeto Médico nas Ruas. Antes de passar a palavra para a nossa convidada, fazer uma breve introdução sobre o que é, né? Segundo o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Avançada, o Brasil tem mais de 280 mil pessoas vivendo nas ruas. Bastante gente nessa situação. E boa parte delas está localizada nas grandes cidades, como São Paulo. Essas pessoas enfrentam diversas dificuldades profundas, como, por exemplo, no acesso da saúde, ausência de documentos, discriminação, instabilidade de moradia e a dificuldade pela continuidade ao cuidado. Para lidar com esses desafios, né, políticas públicas como a Política Nacional de Saúde para a População em Situação de Rua e projetos como o Consultório na Rua e os Médicos nas Ruas têm buscado estratégias que tendem um cuidado mais humanizado e efetivo para essa população. Bom, Hannah, mais uma vez, muito obrigado. E passo a palavra para você, primeiro perguntando o que é o Projeto Médico nas Ruas, uma pequena introdução. Obrigado. Bom, queria agradecer primeiramente a vocês. O prazer é nosso, obrigado por ter vindo aí, se disponibilizado. Bom, o Médico nas Ruas é um projeto que ele está inserido dentro da ONG Bem da Madrugada, juntamente com a ONG Somando Mais Ações, que é uma ONG aceleradora, né? E dentro da ONG, né, que a gente tem o projeto Médico nas Ruas, a gente tem os veterinários nas ruas, os psicólogos nas ruas, o sorriso social, que é o pessoal dos dentistas, assistentes sociais, enfermeiros. Então, tem todos esses projetos para garantir uma parte mais multidisciplinar da área da saúde, né, para atender as pessoas. Então, é um projeto que ele está voltado, né, em ajudar as pessoas em situação de rua e vulneráveis também. Então, a gente pode também, além das ações que a gente faz nos centros, né, mais especificamente na Sé, a gente pode fazer em centros de acolhimento, em praças, locais mais públicos também. Então, atende não só pessoas em situação de rua, mas também pessoas mais vulneráveis. Todas as faculdades de medicina trabalham nessa iniciativa? Algumas, como que é só? Sim. A gente tem algumas parcerias, né? A gente acaba fazendo algumas parcerias com ligas acadêmicas, atléticas, IFs. Então, eles entram em contato com a gente e pedem, né, uma parceria, a gente faz uma reunião, tudo certinho, e resolve mais ou menos como que vai ser, quais ações que vão fazer parte, eles vão conseguir participar. E aí eles conseguem ir nas ações e fazer esses atendimentos também. Tem mais ou menos um número de acadêmicos que trabalham, sabe mais ou menos? Por ação de voluntários? Cada ação tem um número ou é fixo? Não, cada ação tem um número. Depende da ação que a gente vai fazer. Tem ação, a gente já fez acho que com 300 voluntários, só de medicina. São bastante pessoas. Foi uma ação bem grande mesmo. Legal. Mas normalmente mais ou menos 100 pessoas, 70. Daí vocês escolhem um lugar da cidade e fazem Isso, na verdade o Médico nas Ruas, ele tem aqui, né, em São Paulo, na região central, e a gente tem outras regiões, tem Médico nas Ruas Guarulhos, São Bernardo, Campinas, em todos os lugares que você possa imaginar. E aí, por exemplo, eu estou aqui no Pará e não tem aqui no meu estado, eu quero trazer para cá. Então, eles entram em contato com a parte que cuida mais dessas questões dos médicos e fazem, né, uma embaixada naquele lugar específico que está mais precisando. Bom, puxando um gancho também no Médico nas Ruas, eu já fui no ano passado e eu vi que é um vínculo muito bom que vocês têm com os moradores de rua. E eu queria te perguntar como que é para garantir esse cuidado com essa população, como vocês fazem para chegar neles, assim, ter todo esse cuidado. Primeiro a gente tem que ter uma boa escuta, né? Uma escuta mais ativa. A gente tem que ter calma, né? Ter
um olhar mais humano, de verdade, porque essas pessoas a gente sabe que não são nem um pouco vistas pela sociedade. Muito vulneráveis, né? Exatamente. Então, primeiramente, a escuta ativa. Acima de tudo, além de toda... claro que a gente tem que exercer, né, a nossa medicina, que a gente vê nos livros, mas como eu costumo dizer, o que a gente vê na ação não tem livro nenhum que a gente possa estudar. Então, seria assim, o principal pilar mesmo a escutativa. Vocês oferecem alguma coisa, assim, tipo um exame, ou você só faz um trabalho mais psiquiátrico? Não. Vocês a gente tem todo um protocolo, um passo a passo de atendimento. Então, participam estudantes do primeiro semestre até o 12º e também os formados, né? Os médicos formados. E aí a gente deixa cada semestre de acordo com a sua, mais ou menos na ordem que ele está fazendo, né? Conforme ele pode ajudar. Isso. Então, o primeiro e quarto semestre ali, que a gente já tem um pouco de anamnese, né? Consegue deixar eles mais com essa parte. Então, a gente tem as nossas fichas de atendimento, que eles podem fazer essa parte da anamnese. Parte de exame físico, né? Exame mais clínico, quinto e sexto semestre. Perfeito. Sétimo ou 12º, atua mais ajudando, né, os que estão nos semestres mais abaixo e ajudando ele também na conduta, para passar também para o médico, nos casos. Perfeito, Legal. Bom, e quais são as principais barreiras que a população enfrenta para ter acesso a serviços de saúde, né? Que eu imagino que deve ser não tanto acessível, vamos dizer assim, que é o que o médico nas ruas oferece para essa população. Eu acho que acima de tudo, podemos dizer, obviamente, que tem a questão de documentação, né? Que tem muitos que não têm RG, CPF, carteirinha do SUS. Então, é um problema que, assim, não é de grande importância, mas acho que o que pesa mais ainda é muito o estigma, né? O preconceito que as pessoas têm com pessoas em situação de rua. Tá na rua porque quer, é usuário de droga, por isso que tá aí. Então, tem muito esse preconceito, tem muito esse estigma, que é da própria sociedade mesmo, e acaba influenciando muito, que acaba afastando eles, né? Seria algo cultural, né? Exatamente. População geral. Mais cultural. Tem um número mais ou menos que vocês atendem, assim, né? Cada ação? Olha, depende muito da ação, que depende dos dias também, né? Então a gente consegue fazer uns 30, 50 atendimentos por ação. Qual o tipo de acolhimento que vocês dão lá? Como vocês, ele vem, ele se apresenta, ou chega lá, eu queria me consultar, como que eles chegam em vocês? Como que eles estão passando, eu acredito, porque eles não devem ter acesso à informação, né? Então ele deve estar, o morador de rua, ou de condição de rua, né? Que fala, né? Ele passa, vê a ação, e daí ele chega e o que ele fala? Primeiro ele quer um remédio, tô ruim. E a maioria, me engano também, a maioria aceita? Como é que funciona? Como que é a aceitação? aceitação? Tem todos os tipos, né? Quando a gente faz a ação, a gente normalmente faz no pátio do colégio, na Praça do Patriarca, né? Que são ali as regiões mais da Sé. Normalmente eles já sabem que a gente vai fazer ação. Então, como a gente vai uma vez no mês, mais ou menos, eles já sabem. Todo mês, quase todo mês. Todo mês tem tem essa ação. Mais saúde. E aí, normalmente sempre quinta-feira. Então, eles já sabem, quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, eles já sabem que a gente vai estar lá. Então, uns já chegam, já sabem, já ficam lá, plantados, esperando o atendimento. E outros que ficam ali mais sentados, mais isolados. E aí, o que a gente faz? A gente acaba invertendo a lógica, né, do sistema, que é você procurar a saúde, e a gente leva a saúde até eles. Então, a gente pede para os grupos de estudantes dos voluntários, que eles vão até as pessoas, que eles conversem, que eles cheguem, sempre abaixando, né, para ficar ali na mesma altura, eles não se sentirem mais inferiorizados ainda. E começa o atendimento ali, a partir da escuta. Tem uns que não querem atendimento, tem gente que só quer ser escutada, sabe? Conversar, quer um abraço, um acolhimento. Então, aí a gente pede para que esses grupos, eles se distribuam e vão atrás dessas pessoas que às vezes têm vergonha, têm receio de chegar até a nossa tenda, né? Que a gente tem uma tenda nessas ações e a gente fica localizado nessas tendas junto com os médicos e
e alguns coordenadores. E aí a gente pede para o pessoal ir até em busca, né, ter essa busca ativa dos assistidos. Uhum. E vocês conseguem ter, depois que ele vem, vocês fazem esse acolhimento que vocês têm e tal, você consegue dar uma continuidade no atendimento, ou algum atendido ou paciente, não sei dizer como que é, mas alguém que vocês atenderam, ele tem uma continuidade no atendimento, ele vem procurar vocês, por exemplo, aqui na faculdade, ou ele procura um médico fora, vocês têm esse conhecimento, você tem essa continuidade no atendimento depois, caso precise? Sim. Como as ações são mais fixas, assim, então normalmente estamos sempre na mesma região, eles já sabem mais ou menos, né, quando que vai ter ação, então a gente já consegue ter esse acompanhamento deles. Para tratamento de hipertensão, né, diabetes, que são as principais doenças aí. Quando eu fui, eu até lembro que parece que tem até um vínculo de amizade, que já tem uns já conhecidos, eu achei isso bastante legal. Sim, é demais. A gente sempre encontra as pessoas que... Reencontra as pessoas, eles já sabem o que é legal. Exatamente. Eu acho que até o principal, claro, do acesso à saúde, né, é a questão de eles estarem isolados do mundo. Então, ter um pouquinho de carinho, uma pessoa para conversar ali é essencial, né? Exatamente. Outra coisa, Hanna, vocês têm alguma parceria com o CRAS, CAPES, vocês têm essa comunicação para eles também entrarem na ação e conseguir fazer com que, não sei se dá para dizer tirar da rua, né, porque é um termo meio forte assim, mas que pelo menos facilite a vida deles em qualquer lugar que seja, ou tratamento, ou um psicológico. Você tem essas parcerias ou não tem? A gente tem os assistentes sociais, né, que estão ali juntamente nas ações com a gente, né? Os jurídicos nas ruas também, que é o pessoal do direito. Então a gente consegue, às vezes, fazer esse encaminhamento quando tem necessidade, e também depende muito da pessoa. Às vezes a gente oferece, mas ela não quer no momento, não tem interesse, então tem esses poréns. Mas sim, a gente consegue fazer um encaminhamento através dos assistentes sociais e os jurídicos nas ruas. Assim, quanto tempo faz já que você está trabalhando com esses médicos na rua? Então, olha, de ação faz uns 2 anos, eu acho, e de coordenação 1 ano e pouquinho. E nesse período você lembra de um caso que você acompanhou, que te tocou, que você viu que algo diferente? Sempre tem, né? Recentemente, semana passada, quinta-feira, fui para o Bem da Madrugada, né, da Zona Leste. E claro que, tipo assim, quando você está na coordenação, né, de um projeto social, você acaba tendo uma parte mais burocrática, querendo ou não, para estar ali com as pessoas, ajudar os voluntários e tudo. Então, às vezes, você acaba não conseguindo participar tanto das ações mais, né? Como o próprio voluntário, ele conseguir fazer o atendimento, né? Então, quando eu fui na semana passada, no meio da madrugada, Zona Leste, teve um senhor que estava lá, em situação de rua, e aí ele começou a conversar, falar que tinha separado da esposa e que via os filhos dele, mas que ele tinha depressão e ele saiu de casa, e enfim. E é uma coisa que a gente escuta e fica pensando, né? Porque, poxa, até que ponto que vai... E era um senhor de idade já? Não? Pior que não. Era um senhor de uns 40, e estava em condição de rua? Sim. E você vê que não é muito... Tem aquele estigma, né? São usuários de drogas. É louco que tá na rua. Tá na rua porque quer. E não. Tem uma vasto tipo de pessoas que estão na rua. É enorme, né? Não é só usuário, é desempregado. Muita gente. Tem situações de vulnerabilidade. Por algum motivo, né? Seja ele psicológico, seja ele de drogas, seja ele emprego, né? Que também é importantíssimo. E você consegue dar por exemplo, esse senhor aí, ele conseguiu dar um desfecho para ele, ou você simplesmente ouviu e... A gente tem também a opção de estar incluindo os psicólogos nas ruas, né? Que é um dos projetos também da ONG. Então, eles conseguem fazer esse acolhimento da pessoa e dar seguimento, né, nas próximas ações que ela quiser participar também. Então, é super importante, né, a participação
dos psicólogos, né, para ter esse trabalho multidisciplinar e a gente conseguir ter mais humanidade, né, nos atendimentos. Perfeito. Foi um prazer aqui tentar mostrar um pouco da experiência, sua experiência em relação aos médicos nas ruas. A gente gostaria muito de agradecer, compartilhar a experiência, acho que foi um podcast muito bom. Foi gratificante, eu não conhecia, não sabia dessas coisas, não sei também se sei como que é feito o chamamento dos acadêmicos para ir trabalhar, porque eu já ouvi falar, mas nunca ouvi propaganda dizendo, venha participar com a gente, também estou normalmente pelas redes sociais, no Instagram, que a gente posta assim, mais ou menos uma semana antes, quando vai ter ação, aí o link de inscrição ele fica lá na bio do Instagram. Qual que é o Instagram para passar para a galera? @médico nas ruas. Tá bom. Bem simples, fácil, só acessar. Eu também queria agradecer em nome de todo mundo. E eu não conhecia, achei muito legal, achei interessante. Se possível, um dia vou lá trabalhar junto, porque eu gosto da área social assim. E tem alguma coisa para dizer? Só agradecer mesmo por ter aceitado o convite. Sei que às vezes o tempo é corrido para você e tal. E só agradecer mesmo. Obrigado. Se você quiser deixar alguma coisa, uma mensagem, algum convite. Agradecer vocês e acho que é de extrema importância o papel das universidades nessa causa, né? Trazer mais projetos sociais, né, para dentro das universidades. A participação de vocês, né, nas ações, ela é fundamental, porque ainda mais na área da medicina, né, que a gente precisa ter esse olhar mais humano, entender que não é só uma página de livro, às vezes vai solucionar o problema das pessoas. A gente às vezes precisa ter mais essa humanidade. Só ouvir já para muitos é muita coisa, né? É o principal. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer também. Né, para as próximas Obrigado. Vamos sim. Quinta-feira, dia 22. Dia 22, tá? Bom, gente, é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio.